Olá pessoal, vejamos aqui uma questão de física envolvendo o teorema do impulso. Uma pedra de 2 kg está deslizando a 5 metros por segundo da esquerda para a direita sobre uma superfície horizontal sem atrito, quando é repentinamente atingida por um objeto que exerce uma grande força horizontal sobre ela, na mesma direção e sentido da velocidade, por um curto intervalo de tempo. O gráfico abaixo representa o módulo dessa força em função do tempo. Então, temos aqui o tempo dado em milissegundos e a força em quilonewtons. No caso aqui, a força vale 4 e ela é constante ao longo de um intervalo de tempo de 1 milissegundo. Ok? Imediatamente após a força cessar, o módulo da velocidade da pedra vale em metros por segundo. Então, desejamos aqui calcular o que estou chamando de velocidade final. Então, temos aqui para a resolução os dados, a massa 2 kg, velocidade inicial 5 metros por segundo, a força que devemos passar para newtons, 1 kN são 1000 newtons, então 4 vezes 10 a terceira, newton, e o tempo de 1 milissegundo, 10 a menos 3 segundos, que desejamos o V de F. Aplicando-se o teorema do impulso, que diz que o impulso da força resultante, ou impulso total, que é representado pela soma dos impulsos de todas as forças que atuam no sistema, é igual à variação da quantidade de movimento. É bom lembrar que esta equação é uma equação vetorial. Então, o sentido, a direção são importantes. Só que, neste caso, estamos lidando com a situação unidimensional, numa mesma direção. Então, a quantidade de movimento aqui é essa variação da quantidade de movimento, que vetorialmente falando é um vetor diferença, mas nesse caso aqui é o vetor final menos o vetor inicial, o ΔQ. Ok? E abrindo aqui o impulso, força vezes ΔT. Impulso resultante, força resultante. No nosso contexto aqui do problema, a força geradora de impulso aqui é apenas a própria força F. Ok? Apesar de termos também outras forças atuando no sistema, como o peso anormal. Por exemplo, não existe atrito, o atrito é desprezado, mas aí a força-peso e força normal atuam perpendicularmente, não sendo consideradas nessa situação do problema. Então, abrindo aqui a quantidade de movimento, lembrando que é o produto da massa da partícula do objeto pela velocidade, aqui estamos aplicando a pedra, a pedra que foi atingida por um objeto. Então, apenas substituindo, F é 4 vezes 10 a terceira, o tempo 10 a menos 3, a massa 2, 2 vezes velocidade final, menos 2 vezes a velocidade inicial, que é 5. Cancelamos aqui, 10 a menos 3 com 10, 10 a terceira, isso vai dar 10 elevado a zero, que é 1. Fica apenas o 4, igual a 2 vezes a velocidade final, e 2 vezes 5 dá 10. Reorganizando aí a equação, colocando a variável VF para o primeiro membro, 2VF igual 4 mais 10 igual a 14, questão de sinal, VF igual a 14 por 2, que dá como resposta final a letra C, 7 metros por segundo. Ok, pessoal? Então, uma questão simples de física para o SSA 1, e espero que vocês tenham acompanhado aí o raciocínio e aguardem novas resoluções também para Química e Matemática aqui no canal. Se possível, inscrevam-se e desejo a todos sempre muito sucesso. Um abraço e tudo de bom. Até a próxima!